Olá, meninos e meninas, terceira série do ensino médio, professora Raquel, mais uma aula de filosofia. E vamos seguindo sobre o nosso assunto estética. Hoje nós continuamos aquele tema, o pensamento da Escola de Frankfurt sobre o status da arte na sociedade de consumo. E o tema da nossa aula é o belo como mercadoria. Quando a beleza, a obra de arte, ela é transformada em produto de consumo, ela é mercadoria, ela segue a lógica do capital, segue a lógica da oferta e da procura. Esse olhar marxista dos intelectuais da Escola de Frankfurt. Vamos lá, olhando a imagem com a professora. Vocês estão vendo a imagem aí, a Escola de Frankfurt, o Instituto de Pesquisa Social ligado à Universidade de Frankfurt. Intelectuais como Adorno, Horkheimer, eles faziam uma leitura marxista da obra de arte na sociedade de consumo. Para eles, o sistema capitalista atingiu todas as esferas da vida e teria cooptado a arte. Então, a arte, ela se torna um instrumento de alienação, ao contrário do que os gregos antigos pensavam, por exemplo, que a arte ela é um transporte para uma outra dimensão do real. O poder da obra de arte ele pode servir para emancipar o ser humano, no sentido de libertá-lo da esfera da vida material, apresentar a ele novas dimensões da vida, no sentido de libertação. Através da arte, da estética, nós podemos alcançar a ética, a beleza pode levar ao bem. Então, todo esse ideal dos gregos antigos, essa aposta na emancipação do ser humano através da ética, o poder da beleza na consciência das pessoas, para esses intelectuais da Escola de Frankfurt, teria sido anulado no momento em que a arte se torna produto de consumo. Ela segue a lógica do capital e se torna mercadoria. Então vamos lá, o tema da nossa aula é o que a gente vai falar hoje, o status da arte na sociedade de consumo, a mercadoria como a arte como produto cultural. Então, as empresas culturais determinam o gosto estético. Então, quando a gente fala em gosto estético, como que você aprende a gostar daquilo que as empresas produzem. Por exemplo, a música que você ouve, o filme que você ouve, a peça de teatro que você assiste, todos os produtos culturais, toda a arte produzida na sociedade de consumo, ela segue a lógica do capital e, seguindo a lógica do capital, ela se adequa ao gosto do cliente. Então, ela tende a atender os nossos desejos mais primitivos, digamos assim, a sexualidade, a violência, as paixões, porque para os gregos antigos a razão tem que dominar as paixões. Então, a ascensão ética é o ser humano se libertar desse nosso lado mais primitivo, digamos assim, dos nossos instintos, das paixões e desenvolver o racional. Então, o gosto estético, como a arte na sociedade de consumo, ela segue a lógica do capital, ela tem que atender ao gosto do cliente, ela tem que satisfazer os nossos desejos. Então, a arte como entretenimento, para entreter os trabalhadores, as pessoas que trabalham, elas precisam de um momento de lazer, que é o momento em que elas vão ali espairecer da atenção do trabalho, se torna uma indústria para entreter. E na lógica da Escola de Frankfurt, ela se torna um instrumento de alienação, é a palavra-chave. Então tá, vamos explorar agora, vamos olhar a imagem com a professora. Ó. Reificação. Reificação é um conceito cunhado por Adorno e Horkheimer, naquele livro que eu já indiquei para vocês, A Dialética do Esclarecimento. Reificar é transformar em coisa, em objeto, é coisificar. Lembra aquela distinção dos gregos? Entre a diferença entre o ser humano, os animais e as coisas. O ser humano tem a alma pode transcender, pode ir além do mundo material, generalizando aqui, simplificando para a gente entender, ao pensamento da Escola de Frankfurt. Então, reificar é coisificar. Então, a obra de arte se torna mais uma coisa, mais um objeto. Então, em vez daquela obra de arte que tem a aura da obra de arte, a obra de arte é que o artista traz, o gênio inspirado, aquele capaz de se transportar para uma outra dimensão do real, do mundo das ideias, ele cria um objeto concreto, a arte de criar, transcender as coisas, os animais e se humanizar. E do ser humano,
quem sabe chegar ao divino, à perfeição. Então é quando o finito, nós, na finitude material, podemos alcançar o infinito, tudo uma aposta no poder da obra de arte, no sentido de evolução do ser humano em direção ao bem e à perfeição. Então é a aposta na beleza, e na medida em que a beleza ela é cooptada pelo sistema para difundir a ideologia do capital, né, ela é reificada. Reificação é transformar em coisa, objeto, coisificar. Atenção para esse vocabulário, que isso pode ser tema de Enem. Então, a arte reduzida à condição de mercadoria, ela é produzida e consumida dentro da lógica do capital. E isso anularia o potencial de emancipação da obra de arte. Então, vocês estão vendo na imagem aí Michael Jackson, existem muitos ídolos, né, o culto às celebridades, aquilo que a gente deve admirar, aquilo que, eu coloquei até uma imagem, uma frase que lembra o culto religioso, né? O culto às celebridades, ídolos produzidos pela indústria do entretenimento para a adoração dos fãs. É aquilo que nós veneramos. E aí alguns nomes, né, de grandes empresas culturais, né, grandes estúdios de produção de filmes e de música, que dentro da lógica do capital acaba determinando o gosto estético. O gosto estético é homogeneizar. Massificar não é tornar tudo igual? Todos nós aprendemos a gostar da mesma coisa. É mais ou menos assim. E essa mesma coisa produzida pela indústria contém a ideologia capitalista e são sempre símbolos de consumo nas mensagens das obras de arte difundida para nós. Então, assim, vamos olhar a imagem com a professora, a arte como mercadoria ou indústria do entretenimento. Ó, a arte produzida pelas empresas culturais segue a lógica do lucro e buscam agradar o gosto do cliente. Então, como você se torna cliente e as empresas são empresas dentro da lógica do lucro, elas vão produzir o que você gosta. Então, aquela arte para chocar, aquela arte para transportar, e no sentido dos gregos antigos, para te libertar, para te mostrar algo novo, de produzir conhecimento, a arte que é a união da razão com a sensibilidade, então ela acaba sendo anulada. E o monopólio cultural pela indústria do entretenimento produz uma arte que é aliena. Ela meio que anestesia o aparelho sensorial e anula a reflexão crítica. Até agora, ó, a gente estava falando sobre a visão dos intelectuais da Escola de Frankfurt. É um olhar marxista sobre a arte como mercadoria, a arte produzida na sociedade de consumo. Agora, a gente vai ampliar um pouco, porque o momento histórico em que eles escrevem esse livro, A Dialética do Esclarecimento, hoje a gente já está num outro momento, e eu trago para vocês mais um ponto de vista para vocês poderem ampliar essa visão e poderem se posicionar quando forem desafiados a isso, como, por exemplo, numa redação do Enem. Então, o que eu disse? Que a arte na sociedade de consumo, ela anestesia o aparelho sensorial. Ou seja, você fica vendo o mesmo, do mesmo, do mesmo, e aquilo banaliza, aquilo não choca mais, aquilo não é novo. Você não está vendo uma Mona Lisa produzida por um Da Vinci, né? Aquela imagem, a Mona Lisa na tela do celular, banaliza, e quando banaliza, tende a anular o efeito que teria na nossa consciência. Mas aí, Kant, por exemplo, a gente não vai entrar em detalhes sobre a teoria estética de Kant. Kant acha que todos nós temos um aparelho sensorial, como se cada um de nós tivesse uma capacidade individual de perceber as coisas. Então, de acordo com o pensamento da Escola de Frankfurt, a reprodução da imagem anula o aparelho sensorial, no sentido de que a nossa sensibilidade fica banalizada e o poder da arte sobre nós fica minimizado. Agora, a partir de agora, a gente vai começar a olhar que não é bem assim, já tem um novo pensamento, que a partir da teoria estética de Kant, a gente não vai também ter tempo de se aprofundar aqui na teoria de Kant sobre a arte, mas ele fala mais ou menos assim, que cada um tem uma capacidade de sentir. Todos nós temos percepção sensorial. A percepção sensorial é comum a todos os seres humanos. Então, todos nós podemos sentir. Vocês estão vendo na imagem aí, essa é uma imagem de um bebê, um menino, que morreu em um desses naufrágios dos imigrantes, né, no mar Mediterrâneo, e essa imagem chocou o mundo. Então, apesar da repetição da imagem, daquilo que ficou banalizado nos telejornais, é necessariamente que quem tem olho vê.
Quem tem coração sente. Então, apesar da reprodução infinita da imagem, a mídia reproduzindo isso, quem é humano consegue se chocar. Então, apesar da cor, daqui eu estou mostrando para você já uma novidade, já um pensamento, porque esse pensamento da escola de Frankfurt é um pensamento no pós-guerra, é um olhar marxista e é fundamental para a gente entender a arte na modernidade. Mas já mostrando para vocês, para a gente ir mais além, para esse pensamento mais atual, que, por exemplo, apesar da cooptação do sistema, o poder da arte, como se a arte resistisse ao próprio sistema, a alienação total, parece que quem é humano, quem tem sensibilidade, ainda é capaz de se sensibilizar. E como se a arte resistisse à cooptação do sistema. Então vamos para a nossa própria imagem, e aí agora já dentro desse olhar, como por exemplo, ó, vocês estão vendo bandas aí, ó, o punk rock, o Racionais, bandas, né, produções culturais que dentro de um olhar marxista é como se essas bandas elas elas nasceram como resistência ao capital, por exemplo, o punk rock, que é meio anarquista, o rap, e ao mesmo tempo, ou será que também dentro do próprio sistema elas aprenderam a resistir ao sistema e a usar o próprio sistema para a difusão da arte, como por exemplo, produtoras independentes, o Mano Brown, ele foi pioneiro nisso, em criar a sua própria produtora, meio que se infiltrar ali no sistema e através do próprio sistema produzir uma cultura que é contra o sistema. Então as produtoras e gravadoras independentes que resistem ao monopólio da indústria cultural, o poder da internet, como YouTube, podcast, redes sociais. A internet não existia ainda na época da escola de Frankfurt. Eles estavam falando da TV, da fotografia, a gente já está num momento além. Então é meio que dentro do próprio sistema a arte resiste. A arte, o poder da arte, ela é cooptada pelo sistema e ela também pode cooptar o sistema, pode usar o próprio sistema como veículo de expressão. Um exemplo disso é um artista, ele é o Romero Brito, vejam a imagem, a figura dele é um pouco controversa nos círculos culturais, meio que a arte dele as gravuras dele, as gravuras do artista Romero Brito, elas são difundidas em produtos de consumo, então é arte ou é mercadoria, ou é a mercadoria como veículo para a própria arte. Ele produziu uma bola de futebol aí na Copa de 2014, e a figura dele, pesquisem sobre ele, Romero Brito, a figura dele é meio controversa entre é arte ou é mercadoria, ou é a arte usando a mercadoria como veículo para se expandir. Então, meio que essas fronteiras, esse olhar marxista, ele pode ser um pouco reducionista, a gente já está em um outro momento. Será que a arte resistiu à cooptação do sistema? A arte continua sendo mercadoria e como mercadoria ela continua sendo arte? É uma reflexão. Agora, a próxima imagem, já vamos para o nosso exercitando, para que você compreenda alguns dos principais conceitos de estética e a reflexão da Escola de Frankfurt sobre a mercantilização da cultura, responda as seguintes questões. O que é padronização do gosto? Homogeneizar, massificar, tornar tudo igual? O que é isso? Escreva com as suas palavras. De que forma a arte reduzida à condição de mercadoria pode anular o potencial de libertação da obra de arte? Referência da Escola de Frankfurt. O que é reificação, coisificação, tornar tudo um objeto de consumo. Busque na sua realidade cotidiana exemplos de uma arte que aliena, aquela arte para alienar, e de uma arte que emancipa. Então, as duas juntas e misturadas. E agora, como referência, o filme Avatar, claro, o livro do Adorno e do Horkheimer, e o filme Avatar, né, que é um exemplo de filme que usa os efeitos especiais, a linguagem da indústria cultural, com um discurso sobre crítica à civilização e proteção do meio ambiente. Fiquem com Deus e estudem. Até a próxima aula. Acessem a nossa plataforma Eduque.